Muito bem, nós vamos falar sobre autoridade espiritual no casamento e pode ser que alguém sinta-se incomodado com essa palavra. Essa palavra foi ministrada na quinta-feira passada aqui e então eu creio que Deus vai falar ao coração de algum casal, e não só algum, mas vários. A Claudinha não está hoje aqui, ela foi para o Rio de Janeiro, ela foi na sexta-feira passada e está lá dando um suporte para minha mãe, que está no hospital, e ajudando lá com a minha irmã. Então, o casamento é isso. E eu agradeci a Deus por ela estar lá cuidando da minha mãe. Como que você cuida da sua sogra? Hein? Já tem gente se remexendo na cadeira. Mas é assim mesmo. Então, louvo a Deus por cada casal que está aqui. Primeiro pela vida dos homens, porque você aceitou vir ao encontro de casais. Homem não é muito chegado a essas coisas, mas ele vem por amor a Deus e a mulher, e se tiver comida. Por isso que não pode faltar comida no encontro de casais. Até um irmão falou assim: pastor, mas será que a gente coloca comida e tal, não sei o quê? Não, rapaz, tem que colocar, senão os homens não vêm. Eu conheço esses meus amigos. Efésios 5:31 diz assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, os dois se tornarão uma só carne. Lá em Gênesis 2, Moisés escreveu isso. Jesus repetiu isso em Mateus 19, e Efésios 5, o apóstolo Paulo repete. Quando a Bíblia é repetida muitas vezes é porque é importante. Deus estava falando e está falando então sobre o casamento. Tem 3 verbos aqui: deixar pai e mãe e se unir. Não tem como se unir com a mulher, com o marido, sem deixar pai e mãe. É um deixar geográfico, ou seja, tem que sair de perto, e um deixar emocional. E depois disso fala que eles vão se unir e vão se tornar uma só carne. É o processo do casamento, esse se tornar é um processo, se torna uma só carne sexualmente falando, mas não é só sexualmente, eles se tornam um de verdade. É o único relacionamento onde o ser humano se torna um com o outro. Por isso, o casamento é o relacionamento mais profundo entre seres humanos. Que legal isso, né? Deus que inventou esse negócio, né? Inventou a família e inventou a igreja. São as 2 instituições que Deus criou, e por isso que Satanás luta tanto contra a família, o casamento, e contra a igreja. Mas há uma promessa que as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja de Cristo. E a igreja é formada por famílias. Amém? Então, o diabo não vai vencer essa guerra, porque há uma promessa, e uma promessa de Deus. Então, você precisa tomar posse dessa verdade de Deus, e o inimigo vai querer destruir os casamentos, as famílias, mas Jesus falou: aquilo que Deus uniu, ninguém separe. Então, há uma promessa para todos nós. Então, eu quero falar sobre autoridade espiritual e como que a gente consegue isso, porque isso é muito importante no casamento. Primeira coisa é a unidade. Para a gente ter autoridade espiritual, a gente precisa ter unidade. Sem unidade, não há concordância. Por isso que Jesus falou: quando vocês, 2 ou 3, concordarem
eu vou atender a oração de vocês. Quando o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Ele está falando de quê? De concordância, de unidade. E depois tem outra passagem que ele fala também que o reino dividido ou uma casa dividida, ela não subsiste. E ele está se referindo também à unidade. Então, Satanás vai sempre trabalhar no casal para roubar essa unidade, essa comunhão entre o casal, para separar eles. Primeiro começa uma separação emocional no coração, eles se distanciam, logo em seguida vem um distanciamento também físico, às vezes vem até o físico primeiro, e eles vão se distanciando emocionalmente, espiritualmente também, e aí eles perdem a unidade, e muitas vezes nessa hora acontece o adultério. Eu vou pedir por gentileza, alguém que possa desligar só um ar desse aqui, deixa só um ligado, por favor. Então, isso é comum acontecer, essa falta de unidade, e então o casal perde a autoridade espiritual, entra uma frustração no casamento, né? Para a gente estar unido no casamento, a Bíblia diz que a gente precisa andar na luz. Diga, andar na luz. 1 João 1,5 diz assim: Deus é luz e nele não há treva alguma. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão, diga, comunhão, uns com os outros. Então, qual é o segredo? Andar na luz. Nesse texto, ele continua falando assim: temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, o segredo é andar na luz. O que significa agora andar na luz? É o oposto de andar em trevas. Andar na luz é andar com a sua vida na luz, é você limpar o teu coração, é você fugir do pecado. Ninguém aqui está livre de pecar, mas andar na luz significa se arrepender desse pecado, é fugir, é lutar contra esse pecado. Isso é andar na luz. Então, quando a gente cai no pecado e a gente não se arrepende, o que acontece? A gente perde a autoridade espiritual, perde unidade no casal, porque é Cristo que dá essa unidade, é o Espírito Santo que dá essa unidade, então precisa de um arrependimento sincero, precisa de perdão, e andar na luz significa ser transparente, não ter nada escondido um do outro, não ter mentira, não ter infidelidade, não ter desconfiança, ter respeito, porque isso tudo a Bíblia fala, quando há isso, ao contrário disso aí, quando há desrespeito, quando há desconfiança, quando há infidelidade, isso é pecado e por isso não está na luz. Nós precisamos de Jesus para poder andar na luz, porque a Bíblia diz que Ele é luz. E quando a gente não há na luz, a gente anda na luz, a gente quebra essa unidade no Espírito. Então, qual vai ser a sua luta? Andar na luz, andar em santidade, porque isso vai interferir diretamente no teu casamento. A maioria dos casos que eu vi até hoje, e é muito triste quando há adultério, uma traição, sabe como que começou isso? Foi se afastando de Deus, ou seja, ele foi permitindo, ou ela, alguns pecados, e passou a não andar na luz, né? E aí foi entrando o pecado sorrateiro, a mentira,
muitas vezes coisas escondidas. Por isso que casal não pode ter senha, né? Conhece aquela história da mulher que pediu a prova de amor para o marido? Né? E falou: olha, amor, eu quero uma prova, quero que você me dê uma prova de amor. E ele falou: qual? Mas eu já te amo. Ele falou: tu lutaria com um leão por mim? A mulher falou. E ele falou: você está doido? Como que eu vou matar um leão? Como que eu vou lutar um leão por você? Não dá, não tem condição. Aí ela falou assim: então deixa eu ver teu WhatsApp, como prova de amor. Aí ele: viu? Onde que está esse leão? Não é? Tem gente que não quer deixar a mulher, não pode nem tocar no celular, não mexe aí e tal, que não sei o quê. Isso não é um bom sinal no casamento, né? Porque o relacionamento conjugal ele precisa de uma transparência. Gente, casamento é uma aliança, é um só. Precisa de uma transparência, de uma aliança de confiança, porque se não houver confiança, isso já é um sinal de que pode haver uma quebra de unidade no casal. Agora, sabe por que também, isso eu já vi caso assim, porque o homem não quer que a mulher veja o celular dele? Porque tem algumas mulheres que, se pegar o WhatsApp do homem, ela vai entrar nas conversas até de assunto de trabalho. Mas por que isso aqui? Por que você não faz isso aqui? Não, mas isso aqui não está certo. Olha, isso aqui, o teu chefe não pode fazer isso com você. E não sei o quê. A mulher começa. É tão estressante ela, mas por que você fez isso? Isso aqui, essa mensagem, quem é essa mulher? Não, é uma moça do trabalho. Não, mas como que ela falou assim com você? É tão ruim, é um negócio tão doentio, que o homem, para salvar o casamento, ele prefere até ter uma senha, como proteção para ele. Entendeu o problema? Então, às vezes, não é só o homem, é a mulher também que está provocando aquilo ali. Mas aí já é um relacionamento que está adoecido, porque não há uma transparência, não há uma relação de confiança e de respeito. Cada um de nós, no casamento, a gente precisa saber até onde a gente vai. Então, isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Você ter a senha, você tem que dar a senha, inclusive da sua conta para ela. Não é? Fala, Jeová. Não é? Tem mulher já? Está pertinho, né? Aí a mulher está falando: eu sabia que ele precisava ouvir isso. Não é? Mas relacionamento de casamento, meu irmão, é assim. É transparência, é aliança, é confiança. Ah, mas se ele fizer uma besteira, eu confio. Se ela fizer uma besteira, sim, é assim mesmo, sofre todo mundo. Família é assim. Vai acontecer, mas é assim, mas se eu confiar nele, ele vai fazer coisa errada e tal. É assim, família é assim. Sabia disso? Mas vão aprender, vão crescer juntos, e é assim que funciona casamento. Então, a gente está falando de autoridade espiritual, a gente precisa de unidade. Diga, unidade. E para ter unidade, precisa andar na luz os dois. Quem não anda na luz é porque está andando em trevas. Está andando escondido, coisas escondidas não são de Deus. Tudo que você for fazer, você tem que perguntar assim: o que eu estou fazendo, a minha esposa pode saber? O que eu estou fazendo, o meu marido pode saber? Se ele não pode saber, se ela não pode saber, tá? E
ora antes, pensa bem, porque pode ser trevas. E isso vai ter consequência. Segundo, para a gente ter autoridade espiritual, além de unidade, a gente precisa ter amor e respeito no casal, porque a quebra disso, que Deus fala que é essencial, faz a gente perder a autoridade no mundo espiritual. A autoridade que eu estou falando é a autoridade espiritual do casal, porque o casamento ele é profundamente espiritual. E você vai ver nesse texto que Deus compara o casamento do homem com a mulher com Cristo e a igreja. Ele fala, inclusive ele chama Cristo, Jesus, de noivo, e ele chama a igreja de noiva, e o noivo um dia vai vir buscar a noiva. Efésios 5 diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Deus já está falando de sujeição. As mulheres não gostam de ouvir essa parte desse texto. Uma vez eu estava falando sobre isso, e quando, no encontro de casais, tinha um jantar, na época, alguns anos atrás aqui, depois da palestra, quando eu desci, uma senhora agarrou no meu braço e falou: pastor, eu não concordo com esse negócio de sujeição da mulher ao marido. Aí eu contei de 1 até 10, Senhor, me ajuda. Aí eu dei a resposta assim para ela: você não concorda? Mas não foi eu que inventei isso, foi Deus. Resolve com ele aí, saí fora. E o homem estava parado assim, olhando para o horizonte, para cá assim. Ele devia estar orando: Senhor, cala a boca dessa mulher. Senhor, cala a boca dessa mulher. Não era um casal da igreja, graças a Deus, mas era um casal visitante. Mas quando você começa a ler esse texto, você vê: sujeitem-se uns aos outros. Daqui para baixo, esse texto, que começa no 21, Efésios 5, 21, e vai até 30 e poucos, ele está falando de casamento. Não é, a sujeição não é só o homem, a mulher que tem que se sujeitar ao marido. Isso é muito pobre. Mas Satanás faz a mulher crer exatamente que é uma coisa pavorosa se sujeitar ao homem. Aí continua o texto assim, mulheres, sujeitem a seus maridos como ao Senhor. Quando você vai analisar um texto bíblico, você tem que entender o contexto. Você não pode se prender só a um versículo. Se pegar só esse versículo aqui, vai parecer que é o homem que tem que mandar na mulher o todo o tempo, que é a autoridade, o autoritário, que ele manda e desmanda. Mas não é isso que Deus está querendo falar. Aí diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher. Ele está falando de autoridade no lar. Autoridade no lar. Deus, todo lugar tem sempre um responsável. Com Deus é assim. Deus que criou a família, Deus que criou a igreja, é assim. Tem um cabeça, uma autoridade. Agora, sabe para que serve a autoridade para Deus? Está lá em Romanos 13. A autoridade serve para pôr ordem, dar direção, proteger e servir. Para isso que serve a autoridade aos olhos de Deus. Tem muito mais trabalho para o homem do que para a mulher. Então, ele diz aqui: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. E as feministas acham isso aqui uma loucura. Um absurdo. Mas você tem que entender todo o texto. Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela,
para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Ele já começa a comparar agora casal com Cristo e a igreja. Então, perceba bem, Deus quer um relacionamento nesse nível de sujeição, onde o homem é o cabeça e a mulher, essa sujeição significa honra, respeito. Não é um homem autoritário mandando, não, eu quero isso, tem que ser assim, é tudo do meu jeito e ponto final, acabou. Deus fala, tem que ser assim. Agora, o que Deus manda o homem fazer? Ele não manda o homem se sujeitar, ele manda o homem se entregar, se render, entregar todo o coração dele a ponto de dar a vida. Meu irmão, quem que está com a maior sujeição e a maior entrega? O homem ou a mulher? Não estou ouvindo os homens falando, só ouvi mulher falando. Quem? O homem. É como Cristo amou a igreja. Você vê um Cristo autoritário na Bíblia? Sim ou não? Como que a gente vê Cristo? Servindo, amando, tolerando, perdoando, chegando ao ponto de morrer pela igreja. Deus está falando, a igreja aqui representa a mulher. É a mulher. Homens, maridos, vocês vão amar assim como Cristo amou a igreja, se entregou, se rendeu. Então, é uma entrega, onde você está entregando a sua vida. Lembrei da história agora do homem que foi... Estava o casal indo para o culto, a mulher falou, não vou não, hoje eu não vou no culto. Aí ele falou, mas por que não? Eu não estou afim de ir no culto hoje. Ele foi sozinho no culto. Aí assistiu o culto, voltou para casa, todo feliz, sorridente. E a mulher olhou assim, mas ele saiu chateado, bravo, porque eu não quis ir com ele no culto. E aí ele botou uma música lá e tal, todo sorridente, todo feliz, e pegou ela no colo. E começou a dançar com ela. Aí ela falou, por que você está tão feliz assim? Será que o pastor lá te ensinou, então, como você deve tratar a esposa? Olha a espetada. E ele dançando com a música, todo feliz. Aí ele falou, não, o pastor pregou outra mensagem. Ela, qual? Como que a gente deve levar a nossa cruz com alegria? Ai. Olha só. Amem as suas mulheres a ponto de se entregar por ela, para que santificá-la. A vida da mulher santifica a vida do marido, e do marido santifica a vida da mulher. Isso está lá em 1 Coríntios 7. Um santifica a vida do outro. Você já imaginou o poder que tem isso? Continua esse texto dizendo, apresentá-la, ele diz, santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, tudo que o homem tem que fazer. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa. Quanto mais você ama a sua mulher se entregando por ela, mais ela é apresentada a você mesmo gloriosa. Sabe o que significa gloriosa? Lembra que Deus está comparando o casamento com Cristo e a igreja.
Cristo amou a igreja, o homem tem que amar se entregando. Como que ele vai receber? Cristo vai receber a igreja gloriosa, santificada. Como o homem recebe a mulher? Gloriosa. Sabe o que significa gloriosa? Exaltada. Está relacionado à beleza. Quanto mais você ama a sua mulher, mais bonita ela fica. Mais pura ela fica. Você já imaginou isso? Eu lendo esse texto, Deus me deu essa revelação de uma forma tão profunda. Então, olha para sua esposa aí. Fala para ela, você é linda porque eu amo você. Eu não amo você porque você é linda. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Uma vez, eu estava dando um aconselhamento e eu falei, fala um elogio para sua esposa aí. Aí ele falou assim, eu acho ela bonita. Rapaz, isso mata a mulher. Sabe por quê? Ela pensa assim, e quando eu ficar velha? Quando eu ficar feia? Quando eu tiver ruga? Quando eu tiver celulite? Que não sei o que, aquelas coisas todas que a mulher tem pavor, né? Quase teve uma briga ali, ela falou, é só isso? Já cortou o barato do homem. Agora, olha aqui o que tem esse texto. Olha, gloriosa significa exaltação, está relacionada à beleza, extraordinária qualidade. Diz o texto ainda, sem mancha e nem ruga. Quanto mais você amar a sua mulher e se entregar por ela, mais nova ela fica. Sem mancha e sem ruga. Já imaginou isso? É algo sobrenatural que acontece. Porque o coração dela vai ficar feliz. Sabia que mulheres que são... Espero que não tenha nenhuma aqui. Sofrem mágoas, frustradas, elas envelhecem mais rápido. E ressentimentos, mágoas no coração. Algumas adoecem, algumas têm até câncer. E muitos casos estão relacionados com o casamento. Frustração no casamento, não se sentiu amada, foi traída, houve infidelidade. E muitas vezes, quando há o perdão, vários casos já conheci, de pessoas que realmente perdoaram e Deus liberou aquilo do coração dela, reconstruiu o casamento. E aqui na igreja a gente tem histórias de casais que casaram de novo. Divorciaram e casaram de novo com a mesma pessoa. Deus reconstruiu tudo e estão aí firmes, são uma benção. Mas tem casos, eu já vi casos assim da mulher tão frustrada, a mulher tão adoecida, que ela disse que perdoou o marido, e um belo dia, um sábado de manhã, ela acorda e ela lembra daquela traição. Pronto, estragou o final de semana. É uma tristeza, meu amigo. E ela lembra e ela acorda dando coice no marido, e ela fica indignada, e ela não aceita, e ela fica de cara amarrada o final de semana inteiro. Isso envelhece rápido a pessoa, isso mata a pessoa, isso arrebenta com o emocional da pessoa. Agora, a pessoa que está ali se sentindo amada, acolhida no casamento, onde há uma aliança de unidade, de amor e respeito. Vão ter problemas no casamento? Vão, porque todo mundo tem. Eu costumo falar que o casamento, a começar em mim e a Claudinha, que a gente está com 36, 35 anos de casado, já perdi até as contas. O casamento é o lugar mais adequado que Deus criou para treinar caráter, treinar um coração perdoador, para treinar o perdão, para treinar a tolerância,
para treinar o domínio próprio, para treinar a rendição e entrega. Porque um homem que não consegue amar a mulher como Cristo amou a igreja, ele não consegue amar a Deus e se entregar para Deus. Essa é a verdade, meus amigos. E a mulher que não consegue honrar o homem, se sujeitar, não numa questão de domínio, onde o homem é o dominador, mas eu estou falando de honrar e respeitar. Se ela não consegue fazer isso com o marido, ela não consegue fazer isso com Deus, porque ela tem uma rebeldia dentro dela que precisa ser curada. É isso que Deus está falando em outras palavras. Por isso que Deus compara o relacionamento conjugal com o relacionamento de Cristo e a igreja. Aí o texto continua, diz assim: por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Entendeu o que é a sujeição? Está ligado a respeito. Então não é porque não, o marido vai me mandar, e se Deus é muito machista. É respeito. Agora, por que Deus manda o homem amar a mulher nesse texto aqui, e a mulher, Deus manda respeitar? Porque é o maior problema dos dois. Qual é o maior problema do homem? É ser amoroso. O homem é egoísta. Todo homem, com raras exceções, todo homem é egoísta. Entendeu? Alguns grosseiros, trata a mulher como se fosse homem, porque ele pensa com a cabeça dele, mas mulher não é homem. Esse é o problema do homem. Deus está falando para o homem, olha, ame como a você mesmo. O que você deseja para você, deseje para sua mulher. Esse é o problema do homem. Então Deus vai na ferida. O homem quer pensar primeiro nele. Deus fala, olha, você vai amar como Cristo amou a igreja, se entregando. E aí sabe o que acontece? Você vai receber de volta uma mulher gloriosa, santificada, restaurada, feliz de ser casada com você, alegre, uma mulher em paz, uma mulher que vai estar de bem com a vida, uma mulher bem resolvida, uma mulher gloriosa, uma mulher que vai viver muitos anos do seu lado. É isso que Deus está falando. Ela não vai ser uma mulher adoecida. Agora, o seu amor alimenta isso. É Deus que inventou esse negócio. Seu amor contribui para isso. Aí o que Deus fala para a mulher? Respeite esse homem. Porque qual é o problema da mulher? Não é o amor. O amor já está dentro dela. É muito mais fácil para a mulher amar. O problema da mulher é ela não respeitar, principalmente quando ela acha que o homem vai fazer uma coisa errada. Quando ela não confia no homem para algumas decisões. Aí ela quer tomar a frente e ela desrespeita o homem. Desonra o homem. Entendeu o problema? Esse é o problema, às vezes, de algumas mulheres que têm essa rebeldia, porque muitas vezes aprendeu assim, vem de uma cultura familiar assim, que viveu assim, foi criada assim. Mas Deus está falando, essa sujeição está ligada à honra. E por isso, o terceiro ponto, para a gente ter autoridade espiritual, a gente precisa ter honra no casamento. Então, unidade, amor e respeito e honra. Se tiver isso, esse casamento vai ser uma potência. Amém? Vocês vão conquistar coisas juntos, poderosas, porque Deus vai estar nesse relacionamento.
E a Bíblia fala que é melhor serem 2 do que 1. Depois você lê lá Eclesiastes 4, 8, 9, né? Por ali, assim, capítulo 4. Vão ser uma potência. Por quê? Porque Deus vai estar nesse relacionamento. Precisa ter honra, um honrando o outro. E eu gosto daquele texto de Provérbios 31, que fala da mulher virtuosa, uma mulher fantástica, uma mulher empoderada, mas não é só pelo poder, porque Deus fala que o homem tem autoridade e a mulher tem o poder. O homem é o cabeça, mas até brinco, né? A mulher é o pescoço. A mulher tem um poder capaz de mandar no homem e ele achar que é ele que está mandando. Entendeu isso? Sabe por que isso? Por causa do poder da mulher. O homem tem autoridade, mas a mulher tem o poder. Então, ela vai ter que usar esse poder que ela tem, convergir esse poder para honrar o marido, e não para tomar a autoridade dele. Se ela pegar esse poder de influência que ela tem, e você vai ver que essa mulher virtuosa, que Deus chama, é uma mulher temente a Deus, uma mulher virtuosa, ela converge o poder dela, ela contribui para honrar o marido. Esse é o segredo. Um honrando o outro. Um dando a vida. Quer honra maior do que essa? Como que Deus nos honrou? Como que Cristo nos honrou? Dando a vida dele por nós. Existe preço maior do que esse? Um honrando o outro. Vai ter honra simultânea dos dois lados? Tem autoridade espiritual. O texto diz assim, Provérbios 31, era uma mulher, vocês conhecem o texto, eu vou ler só para relembrar, diz assim, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela, unidade, confiança. E nunca lhe falta coisa alguma, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Todos os dias da sua vida. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos os de casa. Olha quanta coisa essa mulher faz. Dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Ela já tinha uma imobiliária na época. Era agricultora também. Cuidava da casa, tinha servas que ajudavam, mas ela já tinha, com o que ela ganhava, ela plantava uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos, ainda ia para a academia. Administra bem o seu comércio lucrativo, a gente vai ficando até cansado, só de ver como essa mulher trabalhava. A sua lâmpada fica acesa durante a noite, às vezes trabalhava à noite também. Acolhe os necessitados, estende as mãos aos pobres. Bondosa, tinha amor pelo próximo. Não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Uma coisa está ligada, você pode pensar, mas é porque era um homem respeitado, ele também devia ser um homem trabalhador, ele devia ser também um homem importante na cidade. Se a mulher dele fosse, só ela fosse, essa história não estaria na Bíblia aqui. Deus não colocaria isso. Tudo bem, esse homem pode ser até um homem importante. Mas Deus fez questão de, no meio de tanto elogio de uma mulher, Deus falou, olha, e o marido era respeitado, honrado. Quem é o protagonista da história aqui? Onde que está o protagonismo desse texto?
Está no homem ou na mulher? No homem ou na mulher? Na mulher. E Deus falou assim, e o marido era honrado, inclusive, naquela época, as cidades, elas eram cercadas de muros de pedra, e os homens importantes da cidade ficavam na porta da cidade, para dar informação, quando alguém ia fazer um negócio, ia lá consultar os anciões, os líderes da cidade, para perguntar sobre o fulano, se podia fazer um negócio com ele, se era referência, como se fosse o Serasa da cidade. Agora, você pode pensar assim, caramba, mas essa mulher fez tanta coisa e fala que só o homem é honrado. Espera aí. Deus, agora ele vai falar, vamos ver como que termina esse texto. Diz assim, do 30 e 31, isso aqui está em Provérbios 31, agora no versículo 30, diz assim, a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Essa mulher tinha um temor a Deus. E aqui está o segredo, porque você pode encontrar uma mulher, uma pessoa que tenha toda essa habilidade, essa capacidade, esse poder de fazer tantas coisas juntos, que a mulher tem essa habilidade. O homem, a maioria não tem, consegue pensar numa coisa só e fazer aquela coisa só. É ou não é verdade, homens? Quando a mulher começa a falar um monte de coisa na nossa cabeça, o que acontece? Dá uma cãibra cerebral, né? Tem que fazer isso, vamos visitar isso, fulano não sei o quê, Aí tu tem que parar e pensar, espera aí, para onde a gente vai primeiro? O homem não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Por que a maioria das famílias brasileiras, a mulher é que cozinha, não é verdade? Sim ou não? 90%, 99% talvez, não sei, em todos os lugares das famílias brasileiras, ou talvez até no mundo, é a mulher que cozinha na casa. Pode ter alguma exceção ou outra. E por que os melhores cozinheiros do mundo são homens? Por quê? Quem é que sabe? Porque o homem só vai pensar naquilo ali, na cozinha, naquela comida, não tem filho para cuidar, não tem casa para limpar, não tem a visita da pessoa doente, não tem não sei o quê, não vai... Você entendeu a diferença? Aí ele se dedica naquilo ali e ele então se torna muito bom naquilo que ele faz. Essa mulher, ela fazia um monte de coisa. Pode ter um monte de mulher que faz um monte de coisa, mas se não tiver temor ao Senhor, não adianta. Vai se perder no mundão, vai sair do propósito, não é essa mulher virtuosa. Por isso que ele diz aqui, Deus diz, a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Diz ainda, que ela receba a recompensa merecida. Opa, então Deus está honrando ela também. Não é só o homem que é honrado à porta da cidade, é um trabalho conjunto dos dois. E diz ainda, e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade, da mesma forma que o homem está sendo honrado. Quantas vezes já li esse texto e nunca tinha percebido esses detalhes? Deus coloca um protagonismo em Provérbios 31 da mulher virtuosa, e toda essa capacitação, todo esse poder dela, essa capacidade dela de influência, contribui para honrar o marido, e no final ela é honrada também. Isso gera autoridade espiritual.
A minha pergunta é para você: no seu casamento, você está tendo essa autoridade? Você está tendo unidade? Você está tendo amor e respeito? Está havendo honra no seu casamento? Vocês estão andando numa aliança que realmente vai gerar essa autoridade espiritual que Deus fala? E quando vocês dois juntos estão nessa autoridade, nessa concordância, nessa aliança, vocês vão orar, Deus vai responder a oração. Vocês vão levantar um projeto, Deus vai abençoar, vocês vão prosperar juntos, porque vocês estão numa aliança. Tudo que vocês colocarem à mão, Deus vai abençoar. Então, esse é o projeto de Deus para o casamento. A aliança é uma aliança com a autoridade espiritual. Agora, para a gente só encerrar, eu quero ler esses 2 versículos que vocês devem lembrar, que a gente já leu em alguns momentos, e diz assim, para você entender que a honra está relacionado ao espiritual, a honra no casamento. Deus fala para a mulher, de novo, lá agora o apóstolo Pedro, 1 Pedro 3:1, mulheres, sujeitem-se, ou seja, honrem, respeite a seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, é aquele marido que está aprontando, a mulher é ali aquela mulher virtuosa, que está batalhando, e o homem está aprontando, o homem desobedece a Deus, não quer compromisso com Deus, e está aí, e dando dor de cabeça. Aí ele está falando, honre o seu marido, porque se algum dele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras. Não precisa falar nada, você não precisa pregar para ele, você não precisa ficar no ouvido dele falando. Olha, citando o versículo, né? E pedindo, implorando para vir na igreja, nem chama para ir na igreja, ele não vai. Homem, dificilmente, quando ele está assim, ele vai. É só oração, joelho no chão, é só honrar ele, né? Porque se ele não está obedecendo a palavra, ele vai ser ganho sem palavra. Como? Pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Por que Deus fala isso para a mulher e não fala isso para o homem? Um lugar na Bíblia, nenhum lugar na Bíblia. Porque a mulher tem o poder de influenciar o seu marido. Como? Falando sem parar no ouvido dele? Não. Através do seu testemunho de vida, honrando e silenciando, e tendo um comportamento, como diz aqui, honesto e respeitoso. Não tem jeito, esse homem vai se dobrar. Amém? Cadê o sorriso das mulheres? Você entendeu o seu poder, mulheres? Hein? Que Deus deu para vocês? Então você começa a agradecer a Deus pelo seu marido, porque Deus colocou a vida dele nas suas mãos. Deus colocou o coração dele nas suas mãos para você. Uma vez uma mulher falou para mim, pastor, eu não consigo. A minha vontade é de falar sem parar, falar. Porque a mulher desabafa falando. Como que o homem desabafa? Ficando quieto ou vazando. Vai fazer alguma coisa, vai visitar um amigo, vai jogar bola. É assim que o homem desestressa. A mulher tem que falar. Aí eu falei para ela assim, viu, mas você falando, está dando certo isso? Aí ela falou, não. Eu falei, então, segue o conselho de Deus, 1 Pedro 3:1. Fecha a boca, fica quietinha e agora honra ele. Começa o testemunho da Janaína. Cadê a Janaína e o Vitor? Estão aí?
Já foram, né? Porque eles participaram do outro. Ela decidiu honrar ele. Porque qual era o medo dela? Para ela, a honra era ser o quê? Escrava. Ela falou aqui no testemunho. Se tratasse ele como um rei, ela pensa, não, ele vai achar que eu sou escrava, ele vai me pisar mais ainda. Teve um efeito contrário. Honrou ele e testemunhou, e Deus tocou o coração e transformou a vida do marido. Agora, o contrário, no mesmo capítulo, Deus fala para os maridos: maridos, sejam sábios, 1 Pedro 3,7, e convivam com entendimento com suas mulheres, e tratem-nas com honra. De novo, honra. Maridos, tratem as suas mulheres com honra. Convivam com entendimento, e tratem-nas com honra, para que as suas orações não sejam interrompidas. Entendeu? Tá? Casamento é muito mais vertical do que horizontal. Relacionamento. Aí o cara está ali, o cara não honra a mulher, está cheio de projetos, cheio de sonho, pede oração no GA, na igreja, faz jejum, 40 dias de jejum, um homem está que é um palito. Eu sou espiritual, Deus, eu oro muito com meus amigos, mas desonra a mulher. Deus fala, não respondo nenhuma oração sua. Pode esquecer. O cara lê a Bíblia 10 vezes por ano, 10 vezes ele lê a Bíblia. 10 vezes a Bíblia toda, né? E está lá meditando, e faz tudo, e lidera, e faz isso, mas desonra a mulher. Deus fala, suas orações estão impedidas, ou seja, não tem relacionamento com Deus. Por quê? Porque como que ele vai ter acesso se ele não consegue entregar, amar como Cristo amou? Então, casamento, fala aí para o seu amigo aí, para o seu casal aí, não é brincadeira. Fala aí para a sua esposa, para o seu marido. Casamento é coisa séria, meu amigo. Casamento é coisa séria, pode ter certeza. Conclusão: unidade, amor e respeito e honra é o segredo da autoridade espiritual no casamento. E vocês unidos, vocês vão ser uma potência. E Deus vai fazer o que Ele mostrou em Provérbios 31. Você vai ser honrado, e a sua homem vai ser honrado, e a sua mulher será honrada também, para a honra e glória do Senhor. Amém?